Alguém consegue responder uma pergunta que não foi perguntada? É ilógico, né? Completamente ilógico. Nosso cérebro faz isso com a gente, tá? Nosso cérebro faz isso. Não se responde uma pergunta que não foi perguntada. Em alguns lugares o pessoal fala: pedi e sereis atendido, batei e a porta se abrir-se-vos-á, né? Pedi e sereis atendido. É isso aí, gente. Por quê? Porque primeiro eu preciso perguntar. E perguntar o quê? Eu preciso observar o que eu tenho que perguntar. Então a gente começa com toda aquela história de novo. Primeiro eu preciso saber o que eu tenho que perguntar para poder perguntar. Conta uma historinha, uma lenda chinesa, nem lembro se conheço o final direito, mas que o cara chegou lá e tinha uma fila enorme lá para falar com o monge, né? Um monge que tinha era todo sábio e tal. Tinha uma fila enorme, todo mundo só podia fazer uma pergunta por causa da fila, né? Qual era a pergunta que você faria para ele? Para responder o que você quisesse. Que pergunta você faria para ele? É difícil da gente saber qual a pergunta que eu faria. Por quê? Porque a gente nunca pensou nisso. Ah, mas isso é um caso hipotético. Não, não é. Você já pensou em perguntar para o cara que mais sabe as coisas sobre você nesse universo? Que é você mesmo? Então, se você tem uma dúvida, você já parou para se perguntar a respeito dessas dúvidas? E a gente não se pergunta, nesse momento, é o grande momento. Puxa, eu estou em contato com um monge que responde e sabe tudo. Mas eu nunca pergunto nada para ele. É como se a gente enfrentasse aquela fila enorme para falar com ele, chegasse na frente dele, e ele fala: pode fazer a sua pergunta aí. Ah, tá bom, obrigado. E vai embora. Você teve a oportunidade de falar com ele e não falou? Por quê? Porque você não sabia a pergunta. Então ele não ia falar a resposta. Primeira coisa, eu tenho que observar o que eu estou fazendo na minha vida. Eu tenho que observar onde eu estou, né? Os balões, tá? Eu tenho que observar onde eu estou e observar o que eu quero fazer da minha vida. Quando eu entrar em algum lugar errado, eu tenho que ter consciência do que está acontecendo para voltar para o caminho? Sim. E sempre ter consciência das coisas. Tá atento à vida. Por quê? Senão eu vou começar a errar sempre. Isso se instala como uma crença. Mas melhor que isso é seguir o caminho sem ter esses erros. Eu ouço aonde? O meu mestre interior pode falar isso para mim.